Esse vídeo traz os resultados acumulados do REB no terceiro trimestre de 2022. O presidente Gilson Santana vai apresentar as informações sobre a performance do plano. E o diretor Samuel Crespi abordará as movimentações mais relevantes na carteira de investimentos. E você pode assistir também aos outros vídeos dessa playlist que falam dos resultados consolidados da Funcef e dos outros planos, o Reg Replan e o Novo Plano. A sua interação é muito importante. Não esqueça de deixar seu comentário para a gente. Se tiver dúvidas ou sugestões, faremos o possível para respondê-las. Então vamos lá! Olá pessoal, vamos falar sobre os resultados do plano de benefícios REB relativamente ao terceiro trimestre de 2022. A gente tem um trimestre com a rentabilidade acumulada de pouco mais de 8,10% no período, 8,18% mais especificamente. Os recursos garantidores do plano com um crescimento, saindo de 2,99 no terceiro TRI de 21 para 3,33 bilhões de reais no terceiro TRI de 2022. É um plano que não tem uma massa tão significativa em termos de número, quantidade de pessoas vinculadas a ele. São pouco mais de 7.400 pessoas entre aposentados, ativos e pensionistas do plano. Paga-se em média um benefício da ordem de pouco mais de R$ 3.170 para cada um dos nossos aposentados e pensionistas que já estão em gozo de benefício dentro deste plano. A gente tem aqui um crescimento dos recursos garantidores em linha do que estava esperado e refletindo a rentabilidade positiva também do plano. Aqui dentro deste plano, pela modalidade em que ele é constituído, de contribuição variável, a gente tem uma segregação em submassas a permitir uma alocação mais aderente à característica de cada grupo. Então a gente chama de REB-CD a parcela dos recursos garantidores das contas individuais, enquanto as pessoas estão ainda em atividade, e REB-BD aqueles recursos garantidores dos benefícios já concedidos. A rentabilidade do REB na parcela dos ativos que tiveram então a sua oscilação de cota no plano foi da ordem de 7,81%, muito próximo da meta atuarial que foi de 7,82%. Já a parcela garantidora dos benefícios já concedidos, a rentabilidade foi acima do que é a meta atuarial, chegando a 9,44%. Um referencial que também a gente adota é o CDI, que ficou em 8,91% neste mesmo período. Aqui a gente tem, segregando então essas duas submassas, como a gente fala, a gente tem aqui uma demonstração das principais classes de investimento que contribuíram para esse resultado. O principal ponto que a gente tem é a renda fixa. A renda fixa teve uma rentabilidade positiva na massa dos participantes ainda em atividade de 7,75% e dos recursos garantidores das pessoas que já estão em gozo de benefício de 9,38%. Apenas os participantes ainda em atividade têm exposição em renda variável. A renda variável teve uma rentabilidade positiva neste plano da ordem de pouco mais de 5,08% no acumulado desse terceiro trimestre. Operações com participantes rentabilizando e retornando dentro do esperado em termos de resultado da carteira. Outros investimentos são aqueles investimentos que a gente tem contabilizado de recebíveis decorrentes ou de acordo de leniência ou precatórios que a gente tem a receber. A carteira imobiliária também teve um retorno positivo, basicamente em decorrência da apropriação de algumas alienações de imóveis que foram realizadas no período. Aqui a gente traz os grandes números do plano, o quadro de síntese, vamos chamar assim, de equilíbrio técnico deste plano de benefício. O fechamento do exercício de 2021 foi um fechamento em que havia um resultado positivo de pouco mais de 15.301.000 reais dentro deste plano. O resultado superavitário deste plano no exercício já era de 11.218.000, faz com que a gente chegue ao final do terceiro trimestre com um resultado superavitário de 26,5 milhões de reais dentro do plano. Além disso, tem o ajuste de precificação, que é aquela apropriação, vamos chamar assim, contábil dos retornos dos títulos públicos federais mantidos até o seu vencimento. Isso faz com que a gente chegue a um resultado final de equilíbrio técnico ajustado de mais de 109 milhões de reais dentro do REB. É uma situação patrimonial muito confortável
para este plano de benefícios. É um plano de benefícios que constituído sob a forma de contribuição variável, que tem essa situação patrimonial dentro da fundação bem positiva. Esses são os grandes números. A nossa intenção não é esgotar com este vídeo as informações do plano, ao contrário, no nosso site tem todos os documentos do plano, tem informações mais detalhadas. Acesse, pesquise, busque informações e lá você vai ter um conhecimento mais aprofundado do resultado deste plano e também dos outros planos e dos grandes números da Fundação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Dando sequência, então, à nossa apresentação aqui para o REB, nós vamos falar agora das variações da carteira de investimentos e quais foram os principais destaques da carteira de investimentos. Começando aqui, a gente mostra a evolução da distribuição, né? Nós saímos de quase 40% de renda variável no terceiro trimestre de 2021 para 28% de renda variável no terceiro trimestre de 2022 e aumentamos muito a fatia de renda fixa, né? Títulos públicos e crédito. Lembrando sempre, eu vou trazer um destaque mais à frente, que esses títulos públicos agora eles são, os novos títulos adquiridos são marcados a mercado. Então, apesar de ser uma renda fixa, ela sofre a oscilação pela variação de preço de mercado desses títulos. Para o REB BD, para a parcela BD, antes eu estava falando da parcela CD, para a parcela BD é a turma que está ainda em contribuição, né? Para quem já está em benefício, a carteira continua sendo majoritariamente 98% títulos públicos marcados na curva. Então, a carteira que não sofre oscilação, essa carteira não precisa correr riscos, ela tem cumprido as suas metas atuariais e a gente tem mantido, como ela não tem déficits passados para ser cobertos, a gente tem mantido aí a carteira em títulos públicos. Trazendo os principais destaques, então, a gente seguiu, né, nesse trimestre incrementando a carteira de renda fixa, né? Compramos mais títulos públicos, mais créditos, principalmente longo prazo indexado à inflação. Esse é um ponto importante, eu trouxe isso na última apresentação, é importante a gente reforçar. Com a marcação a mercado dos títulos comprados para a carteira CD, tem muita gente que acaba preferindo comprar só títulos curtos para evitar uma oscilação tão forte de mercado na carteira. A gente entende que ter títulos públicos longos, claro que não predominantemente, mas para um plano CD de longo prazo é importante. Então a gente vai continuar adquirindo títulos públicos um pouco mais longos, entendendo que no longo prazo isso vai trazer resultados extremamente importantes para a nossa carteira, apesar de aumentar a volatilidade de curto prazo. Então esse é um ponto importante da nossa estratégia de renda fixa. Nós também permitimos, né, o ano passado a gente falava muito que a gente tinha que reduzir liquidez, a gente está permitindo deixar um pouco mais de ativos em liquidez, porque a Selic hoje está pagando muito bem, né? O CDI está alto, a Selic está alta, e a gente entende que podemos estrategicamente deixar uma parcela maior em liquidez, até para, passado esse momento de volatilidade de mercado, a gente ter uma visão mais clara de onde alocar esses recursos. Para a renda variável, a gente tem conseguido performar acima do índice, esse é um ponto importante na renda variável, né? Ter um retorno acima do mercado. Então, a gente fechou o ano com o IBRX 100, que é o nosso indicador de referência, rendendo 4,43 e a nossa performance em renda variável rendendo 5,69. O nosso fundo de gestão própria ele está 4 pontos percentuais acima do índice e a gente teve uma alta na bolsa no terceiro trimestre. Quando a gente falou no balancete passado, né, na metade do ano, a gente mostrou uma bolsa que tinha sofrido muito com o cenário externo e agora ela teve uma boa recuperação nesse terceiro trimestre, rendendo aí 10,77% apenas nesse trimestre. É importante a gente ver essa questão da renda variável cíclica, né? A gente tem alguns momentos de alta, outros de baixa, mas faz muito sentido para uma carteira de longo prazo a gente manter uma fatia de renda variável, principalmente na carteira que está em fase de acumulação, né? Que é o plano
que é o plano CD. Então a gente fecha os nossos destaques da carteira e trazendo um pouquinho de como fechou a carteira, falando só da carteira líquida, porque tem uma parcela de operações com participantes e outros que a gente não consegue mexer, mas só da carteira líquida a gente tem 2,3 bi na carteira líquida, sendo que 50% dela já são títulos públicos, então a gente está com uma carteira bem conservadora no momento, importante. 12% crédito, também indexado à inflação esse crédito, também nos dá um resultado acima do título público. É bom a gente ter esse retorno a mais, esse retorno de 1, 2% ao ano a mais no longo prazo faz muito sentido, então a gente tem uma fatiazinha de crédito. 28% de renda variável líquida e, que nem eu falei, 8,7% em ativos líquidos. É o momento que a gente está se permitindo ter maior liquidez. O que a gente traz muito? A gente ouve aí muitos participantes questionando, né? Era melhor deixar em DI. Né? Nos momentos que a gente tem oscilação de carteira, o DI está alto e a gente ouve alguns comentários desse tipo. Seria melhor a gente ter a carteira toda em DI? Não, porque a gente olha 5 anos, né? Pelo menos. A gente faz um planejamento de longo prazo, longuíssimo prazo, mas a gente olha sempre muito os 5 anos para trás e os próximos 5 anos na política de investimento. E a gente vê que o DI teve momentos que teve dificuldade de bater inflação quando a gente olha nesse horizonte de tempo. E aí quando a gente olha a nossa carteira, essa linha azul mais clara é a inflação acumulada no período, né? A linha rosa é a poupança acumulada no período. A gente tem a linha laranja, o CDI acumulado no período e a linha azul, o REB CD, a parcela CD acumulada. Então, realmente, quando a gente olha um horizonte de prazo maior, a gente tem uma performance muito melhor fazendo esse mix de carteira, apesar de dar aquela oscilação em períodos curtos, que às vezes deixa alguns participantes desconfortáveis quando um mês dá negativo, por exemplo. Mas isso é típico de uma carteira mista que tem renda variável, que tem títulos longos marcados a mercado. E a gente tem que fazer essa análise no longo prazo, ver se está fazendo sentido essa estratégia ou não. E ela tem feito sentido. A gente vai trazer muito, a gente fala education, né, na questão da marcação a mercado, né? O que está acontecendo com o nosso título público? Eu estou trazendo o mesmo gráfico, evoluindo ele um pouquinho, o mesmo que eu usei na apresentação passada. Quando se a gente tivesse comprado um título público, a gente pegou aqui uma NTN-B 40, 2040, né? Então uma NTN-B de mais de 18 anos aí para frente, que é um tipo de título que faz muito sentido na nossa carteira, como eu falei, porque a gente olha para um horizonte de investimento de longo prazo. E a gente faz a comparação da evolução dela nominal, né, como que se ela estivesse evoluindo se ela não fosse marcada a mercado, que é a linha laranja. Essa linha laranja ela estabilizou aqui por conta de uma deflação, né, que nós tivemos em 3 meses seguidos, então não é típico. Tendência agora ela voltar a subir. Nós tivemos uma situação que é inédita na nossa economia, né, 3 meses de deflação seguidos. Mas com esses 3 meses ela empatou com o CDI, ela chegou muito próximo do CDI, ela estava performando muito acima do CDI. Quando eu vou para a linha azul, que é esse mesmo papel marcado a mercado, a gente tem uma diferença de oscilação muito grande no valor dele. O que é importante? A gente ter um entendimento que lá em 2040, essa linha azul e essa linha laranja vão necessariamente se encontrar no final do período do título. Em algum momento, essa linha azul pode passar a linha laranja, ou seja, o retorno a mercado ser maior do que o retorno da marcação do título? Pode. Quando? Quando a taxa de juros para esse mesmo papel esperado for menor que a taxa que nós compramos. Então, nós compramos a 5,39%, inflação mais 5,39%, típico a gente fala só às vezes o 5,39% parece uma taxa baixa. É que toda NTN-B é inflação mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa. Então é inflação mais 5,39%. Se em algum momento a taxa esperada para esse mesmo título, né, a economia estabilizou, melhorou, a taxa esperada para esse mesmo título for menor que inflação mais 5,39%, essa linha azul da marcação a mercado, ela ultrapassa a linha laranja. Esse é o efeito da marcação a mercado. Nos traz um bom, eu vou
afirmar isso muitas vezes, nos traz um bom retorno no longo prazo. É importante a gente manter a aquisição desses títulos, principalmente porque vai ter momentos que o DI vai estar baixo e nesses momentos é importante a gente ter comprado uma carteira antes que vai nos garantir uma rentabilidade alta no futuro. Então é importante a gente ter esses títulos longo prazo, apesar de que o efeito da marcação de curto prazo vai trazer oscilações na nossa carteira, ok? Trazendo um pouquinho também que a nossa parcela de Ibovespa, né? A gente veio de um ano com muita oscilação. Esse pico que a gente está vendo aqui, ele é no final do primeiro trimestre. Foi quando a gente fez a grande parcela de redução de renda variável. A gente vendeu muito aproveitando esse momento de alta que a gente teve no final do primeiro trimestre. A gente só não comprou mais bolsa na baixa, porque como eu tinha um título público pagando muito bem e bolsa também com grande potencial de crescimento, a gente entendeu que para a carteira e para o longo prazo, naquele momento, seria importante a gente reforçar título público. Por isso que a gente não comprou aqui, não entrou tanto em bolsa aqui no final de junho. E aí depois a gente chega para esse momento de oscilação, eles dão uma boa recuperada, como a gente falou, depois de junho. A gente fecha o trimestre e 30/9 ali, onde está essa linha laranja, rentabilidade 4,97. Essa rentabilidade ela aumentou em outubro, subiu bastante a bolsa em outubro, mas aí na virada, no início do mês de novembro, nós tivemos uma queda e tem uma recuperação parcial dessa queda agora. O que é importante a gente entender? Nesses picos, vocês podem ver que a gente não atingiu o pico do primeiro trimestre ainda. A gente tem marcado, dentro da nossa estratégia, momentos em que o pico vai fazer a gente sair de bolsa. Então, a gente não sai quando está mal. O pessoal pergunta, por que vocês não saem de bolsa? Assim, quando a gente está saindo, está reduzindo posição de bolsa, mas saindo quando a gente vê picos de rentabilidade e não nos momentos estáveis. De novo, a gente tem uma estratégia de longo prazo e nos permite fazer isso dessa forma. Acho que esses foram os principais pontos. Lembrando sempre que a diretoria de investimentos está à disposição para esclarecer dúvidas. Recentemente a gente esteve falando aí num evento para várias associações, entrando no detalhe, o que a gente está fazendo na nossa carteira de investimentos, para onde que está indo. É importante vocês acompanharem muito as fontes oficiais de informação da FUNCEF, que é onde a gente traz uma informação de qualidade para o participante. Muito obrigado, gente. Chegamos ao final da apresentação dos resultados do REB no terceiro trimestre de 2022. Se você gostou desse formato de apresentação, deixa pra gente os comentários, dúvidas ou sugestões. Muito obrigada e até a próxima!